Capítulo 3. Louvado seja Deus. Atos, capítulo 3, do versículo 3 em diante. Você que achou ficar sentado mesmo, não precisa ficar de pé. Eu não vou demorar, só apenas 1h30. Amém? Todos acharam? Atos capítulo 3, versículo 3 em diante, diz assim: o qual, vendo a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa deles. Porém, lhes disse Pedro e João: não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. Deu um salto, se pôs em pé, passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. E viu todo o povo andar e o louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta do templo Formosa. E se encheram de admiração e assombro, porque lhe isso se aconteceram. Amém? Só até aí. Eu quero frisar, irmãos, o versículo que Pedro diz: olhe para nós. Olhe para nós. Isso nos leva a entender que homens comuns chamaram para ele a responsabilidade de atender a uma pessoa. E o Evangelho, ele causa isso em nós. Quando alguém nos pede algo, a gente fala: eu não tenho nada, mas a gente sempre tem algo para dar para alguém. E o que nós muito fazemos é virar as costas, sair andando, falar: não tenho nada, então vou sair fora. Mas o que Pedro e João fez chama ousadia, de falar: olha para nós, nós não temos nada, mas em nome de Jesus, levanta e anda. Esse algo chamado ousadia é o que muitos de nós pedimos a Deus, sim ou não? Muitos de nós queremos ser ousados na presença de Deus, queremos atrair pessoas para o Evangelho, queremos ser atenção para aqueles que não têm tanta atenção assim. Mas o que falta em nós, algo chamado ousadia. E para ter ousadia que pedimos a Deus, precisamos de algo mais, que é chamado entrega. Queremos ser ousados, mas não queremos entregar nada para que a ousadia ela flua em nós. A ousadia, irmãos, ela é um fruto de Deus sobre nós. Deus nos ensina a ser ousado na presença dEle. Quando nós levantamos as mãos e cremos que Jesus é o Salvador e o aceitamos, Deus nos dá a liberdade de ser ousado na presença de muitas pessoas, de questionar, de confrontar, de atuar contra o pecado. Isso em nós é a ousadia de Deus. Mas a ousadia, ela vem carregada de uma palavra chamada entrega. Eu entrego, tenho ousadia. E muitas das vezes nós nos perdemos nesse detalhe de pedir para Deus uma coisa e não dar para Ele outra. Mas Deus não é um Deus de barganha, não entenda mal. Deus, Ele vai te dar algo que você pede para Ele. Mas o que tem no seu coração para oferecer a Deus em troca disso, por um favor imerecido dEle sobre você? Nós queremos ser ousados, ser atenção para muitos que não têm atenção. E vamos para a oração, pedir a Deus que em nome de Jesus nos dê algo. Mas esquecemos que a oração também tem duas palavras: é orar e ação. Quando eu vou para a oração, irmãos, eu vou entendendo que após a oração eu tenho que me movimentar, me mexer, sair do meu lugar e andar para outro lugar, para outro ambiente. Porque não adianta eu orar a Deus pedindo algo, cruzar os braços, esperar aquele algo na minha vida acontecer, quando na verdade eu devo orar a Deus, e aquilo que eu pedi para Deus, me movimento em busca disso, porque Ele vai abrir caminhos para mim passar, para alcançar aquilo que eu pedi para Ele.
E perceba que tudo isso é um complemento. Pedir ousadia, dar para Deus algo, entrega, ir para a oração, depois tomar uma atitude. Tudo isso é complemento de Deus em nós, porque a ousadia está ligada à entrega. A entrega traz responsabilidades para nós. A responsabilidade traz renúncias, e a renúncia está ligada à oração. A oração traz em nós atitudes, e a atitude traz a transformação no homem. E a transformação traz a nova criatura. E a nova criatura, Colossenses 1:27 diz que é Cristo em nós, a esperança da glória. Então Pedro começou sendo ousado, mas ele não pediu para Deus que Deus desse para ele ousadia. Em nenhum momento nós vemos isso na Bíblia, Deus relatando que Pedro pediu algo para ele nesse nível. Mas Deus deu para ele, acreditando que a partir disso Pedro iria entender, iria entregar totalmente ao propósito de Deus. Isso resultou em Cristo nele, e a partir dele muitos feitos foram realizados, em nome de Jesus. Então, irmãos, o que nós precisamos urgentemente é nos voltar para Deus e receber as suas marcas, as marcas de amor, as marcas do Evangelho que houve em Cristo, receber também em nós. Porque se um homem comum como Pedro pôde se colocar diante de uma situação difícil, chamar para ele a responsabilidade, quanto mais nós, homens também comuns, podemos fazer muitos feitos em nome de Jesus. Mas para isso falta algo chamado entrega em nós. E a entrega genuína, verdadeira, aquela que traz louvor ao nome do Senhor. E pedir para Deus as marcas dele em nós é pedir que Jesus seja tão vivo em nós, ao ponto de nós não mais vivermos, mas Cristo viver em nós. E Cristo em nós será a esperança para aqueles que não têm esperança. E entenda que as marcas em nós ou em pessoas mostram que ela está vivendo uma vida realmente. Porque, irmãos, quem não tem marcas para mostrar, não é que não viveu, viveu, mas não viveu intensamente. Pois quem vive intensamente carrega no seu corpo as marcas de algo que foi tão bom na vida dele. Você pode pegar um exemplo, uma criança hoje, olhar as suas pernas, seu corpo cheio de marcas, cicatrizes. Essa criança viveu muito, viveu intensamente. Você pode pegar outra que viveu em apartamento, morou em condomínio, não tem marca nenhuma em seu corpo. Ela viveu, mas não intensamente. E nós, como cristãos, falta isso em nós, viver intensamente, para que as marcas de Cristo sejam tão vivas em nós. Porque as marcas de Cristo em nós, irmãos, resultam em uma vida de obediência, de sacrifício. A ousadia vai nos levar a ser marcados por Deus todos os dias. E as marcas de Cristo em nós vai trazer louvor para o seu próprio nome, através de outras vidas. Porque esse é o propósito de Deus, nos restaurar, para que vidas sejam alcançadas através de nós. Não há prazer nenhum, irmãos, de Deus estar em nós e pessoas não conhecerem esse Deus. Há prazer nisso? O prazer de Deus está na vida e não na morte. Mas a morte do meu eu agrada o coração de Deus, trazendo vida em pessoas. O apóstolo Paulo ele declara uma coisa que marca muito meu coração, e tem 4 anos que eu carrego isso dentro de mim. Ele diz que... Esqueci, irmãos. Paulo ele fala que ele vai se entregar, ele vai se gastar e deixar ser gasto por amor de pessoas, menos que isso faça dele menos amado. Ele vai se doar, vai se entregar, vai amar, até que poucos amem a sua vida. E quando eu recebi essa palavra 4 anos atrás, eu entendi que não é mais eu, mas é o próprio Deus. Porque quando você vem aqui na frente, irmãos, e fala, eu aceito Jesus como meu Salvador, não há como voltar para trás mais e retroceder. Quando você fala, Deus, eis-me aqui, eu aceito voltar para a tua presença,
Ali a guerra começou. Ali existe uma batalha travada no espírito e na carne. Então ali começa uma vida de guerra. Se seremos ou não ousados na presença de Deus, se seremos ou não fortes o suficiente para atender ao chamado de Deus. Perceba que quando as pessoas vêm aqui na frente e falam: Deus, eu te aceito como meu Senhor, no dia seguinte vem prova para ela, vem uma luta tremenda. Vem ou não vem, irmãos? Isso é errado? Não, isso não é errado. Isso vai nos provar no ambiente que Deus está em nós. Porque se eu falo: eis-me aqui, Senhor, nada de mal me acontece, nenhuma perseguição há, qual prazer há nisso? Pedro, ele declara que vale muita coisa para você ser esbofeteado fazendo mal. Não, você está recebendo o mal que você fez o mal. Mas ser esbofeteado por fazer o bem, então Deus é louvado nisso, irmãos. Então quando você vem aqui na frente e fala: Deus, eis-me aqui, eu quero tua presença, no dia seguinte a prova vem para provar o seu coração e ver se realmente você está apto para o reino de Deus. Porque, irmãos, Jesus declarou para nós: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino dele. E eu te pergunto: você colocou a mão no arado? Você olha para trás? Você não é apto para o reino de Deus. Mas sabe o diferencial disso? Nós vemos à frente, falamos: Deus, eu te aceito. Então você olha para trás com um olhar de saudade, daquele que você queria lá atrás e não consegue retornar mais. Então Deus te mostra, revelando que o amanhã é muito melhor do que o ontem que se passou, que você ainda sente saudade. Perceba que quando você é mais jovem, é criança, você tem prazer e você tem benefício dos pais, dos avós. Mas quando você cresce, tudo isso se acaba. E quando você cresce, vai morar sozinho, tem trabalho, faculdade, você entende que no passado você vivia melhor do que você vive hoje, porque você era uma pessoa servida por muitas. Hoje é você por você. Então muitos olham para trás hoje com saudade disso, do tempo de antes que era servido e não tinha trabalho nenhum. E é errado, irmãos, olhar para trás. Não é errado olhar para trás. Errado é desejar a vida errada que tínhamos antes. Agora temos uma vida nova em Cristo Jesus. Quem olha para trás não é apto para o reino de Deus. Mas Deus, ele fala: ninguém que põe a mão no arado e olha. Ele não fala que tem saudade, de quem tem desejos. Ele fala de quem olhou para trás. Mas, irmãos, perceba que é inevitável não olhar para trás. Quando você põe a mão no arado e vê tudo vindo de mal a pior na sua vida, fala: cara, eu aceito Jesus, eu amo Jesus, mas tá ruim para mim, tá tudo pior do que antes. Mas qual que é mais prazeroso no seu coração? Com Jesus é pior ou sem Jesus? Se com Cristo tá doendo, tá machucando, imagina sem Ele no passado. Porque no passado você não tinha Cristo. E eu falo antes da conversão. Antes da conversão nós éramos entregues à vaidade, ao prazer, ao desejo carnal. E agora com Cristo temos uma luta tremenda de viver uma vida em santidade em Deus. E o prazer maior é nessa vida, irmãos, não na vida do passado. Porque hoje, mesmo com dor, mesmo com aflições, com tristeza, o amanhã, Cristo também estará comigo. Ele não vai abrir mais mão de mim. Lucas, ele declara para nós em uma passagem que João fala que Cristo, ele é a porta das ovelhas. Só que em Apocalipse vem Cristo batendo na porta e ninguém abre a porta para Jesus. E eu entendo que Cristo sendo a porta, poucos passaram por ele. Mas em Apocalipse ele vem e bate na porta. Sabe por quê? Porque ele insiste no homem caído. Mesmo que ele sendo a porta, muitos não passaram por ele. Lá no final ele vem e insiste no homem. Porque esse é o maior prazer de Deus, estar com os homens, ser um com os homens.
E o que Deus quer para os homens nos dias atuais é que todos sejam ousados na tua presença. Porque nos dias finais que estamos vivendo, o que vai nos importar mais é o trabalho? Não é o trabalho, irmãos. Porque tem muitos hoje trabalhando, tem muitos hoje se movendo, fazendo muitas coisas, mas tem poucos se importando com aquilo que Deus realmente importa. Muitos hoje fazem muitas coisas, maravilhas tremendas, cura em nome de Jesus. Isso é muito bom, mas poucos entendem o preço disso, ou a responsabilidade disso na vida das pessoas. Porque eu orar em casa, vir na igreja, alguém ser curado em nome de Cristo é maravilhoso, irmãos. Mas se eu não entendo que aquela cura não é para o meu ego crescer, mas é para que eu desça mais, eu me perco facilmente do propósito de Deus. A minha entrega no secreto não resulta em muitas almas para Jesus. A minha entrega vai mostrar o quanto Cristo está tão vivo em mim, ao ponto de muitos serem alcançados pelo Evangelho. Perceba que a sua entrega totalmente para Deus não determina quantos serão alcançados, mas ela mostra quanto Cristo está tão vivo em você, irmãos. Se a sua entrega é genuína, é verdadeira, então é o tempo de nós nos responsabilizarmos por pessoas, porque esse é o plano de Deus: salvar vidas, salvar almas para o seu reino. Aquele que põe a mão no arado, vê tudo parado, difícil na sua vida, não entendeu que isso é o Evangelho de Cristo. Deus não tem para nós uma vida fácil, irmãos. Ele tem para nós uma vida de bênçãos, mas a bênção não é conquistar muitas coisas, tudo fácil para nós. A bênção dele vem com misericórdia. Nós não somos dignos, a bênção vem nos alcançando. Quando eu entendo que eu não sou digno, é aí que Deus começa a moldar mais o meu coração, me mostrando que a entrega que eu tenho para Ele é aquela entrega que Ele tem para mim. Porque se Cristo uma vez se entregou por nós, por que nós não nos entregamos para Cristo em favor do sacrifício dele para nós? O erro da igreja hoje maior é esse: Cristo foi entregue pela igreja, mas a igreja não está sendo entregue a Deus corretamente. Ela cresceu, mas não desenvolveu como igreja, como família, como comunidade, como filhos de um Pai único. Nós não queremos só crescer, irmãos, queremos também desenvolver como igreja. Queremos tocar vidas, tocar pessoas, transformar famílias. Nosso prazer maior é esse: Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança de uma glória muito maior, irmãos. Se a minha vida não resulta em almas aos pés de Jesus, não é pecado, não é errado isso. Se eu me santifico, se eu oro, me consagro, se eu prego, se eu louvo, mas pessoas não se rendem aos pés de Jesus, não é errado minha vida diante disso. Errado seria se eu fizesse com a intenção errada, chamar pessoas ao Evangelho, para o arrependimento, depois não dar para elas algo necessário. Porque se eu louvo hoje e alguém se reconcilia com Cristo, eu vou embora, a pessoa foi embora, qual prazer vai ter nisso? Ela veio, se reconciliou, mas não tem um acompanhamento diário com aquela pessoa. E a igreja ela tem falha nisso. Ela tem as marcas de Cristo, o Evangelho genuíno. Ela prega, ela canta, ela se dedica. Pessoas vêm, pessoas vai, e ela continua. Não há algo fluindo na igreja, há somente um campo de obrigação. Eu venho, eu faço muitas coisas, pessoas vêm e vão embora, mas isso não gera transformação nas pessoas. Elas vêm, aceitam Jesus, mas não há nelas o comprometimento, porque nós somos comprometidos com o Evangelho genuíno. Pregamos a verdade, louvamos a verdade, mas na hora de praticar,
com o próximo, é aí que nós falhamos. Porque, irmãos, quando alguém se reconcilia com Cristo, é tempo de sentar com ela e discipular, até que Cristo seja gerado dentro dela. Porque se nós pregamos hoje, pessoas se reconciliam 10, 20, 30, e amanhã de novo, só que amanhã a pessoa não veio para o culto, hoje ela veio, aceitou Jesus, e amanhã ela não vem. Por que ela não veio? Porque de novo ela falhou e a sua vida continuou de novo ruim, ela foi se perdendo. Se nós não pararmos hoje para nos dedicar às pessoas que estão à nossa volta, o Evangelho não será pregado genuinamente. E a maior frustração da igreja, irmãos, naquele grande dia, é ver que o que nós fizemos não foi tão relevante no propósito de Deus. E o que é ser relevante é tocar pessoas, tocar vidas, transformar a família, gerar filhos no coração. O Evangelho se resulta nisso, uma entrega verdadeira que traz louvor para Deus, mas não louvor pela minha vida, louvor pela vida do próximo, porque era isso em Atos dos Apóstolos que nós lemos aqui. Pedro, a sua entrega resultou em uma alma salva e muitos agregados. Mas o que Pedro fez? Continuou o propósito. Ele não parou nisso. Pedro entendeu que aquilo era só o início do que Deus tinha reservado para aquele tempo. Então dias depois a mesma história se repete. Mas então Pedro para e vai discipular pessoas e ensinar, trazendo mais louvor ao nome do Senhor. Então nós queremos ser ousados em Deus, mas não nos entregamos genuinamente. Queremos alcançar vidas, restaurar a família, mas não nos entregamos genuinamente ao propósito de Deus. E o que a igreja tem de mais importante, que veio de Cristo, é as marcas do próprio Cristo. E as marcas, eu não falo de cicatrizes da igreja, eu falo de um amor genuíno que um dia se entregou na cruz. Um amor genuíno que um dia não mediu esforços, mas se entregou. Um amor que nos amou, dando a sua vida, resultando em louvor a Deus. A entrega de Cristo, a ousadia de Cristo trouxe louvor para Deus e retornou o próprio Jesus para Deus a sua entrega. Então a nossa entrega hoje, genuinamente, vai trazer louvor ao nome do Senhor, vai restaurar vidas e vai nos levar de volta ao propósito de Deus, nos fazer caminhar numa linha reta e não oscilar nem para um lado e nem para o outro, mas caminhar numa linha reta. Então nós queremos ser ousados, pedimos para Deus ousadia, mas falta um pequeno detalhe: nos entregar em prol disso, irmãos. Porque lá fora há pessoas sedentas pelo Evangelho, há pessoas famintas pela palavra de Deus. Nós aqui pedimos a Deus ousadia, oramos: Deus, me ensina a ser ousado, me tira a timidez, me ensina a alcançar pessoas. Nós pedimos, cruzamos os braços, e nós não entendemos, temos que nos movimentar para isso, irmãos. Eu lembro que na minha juventude, não faz muito tempo, eu tinha apenas 15 anos e eu falava: Deus, me ensina a ser ousado. E eu, irmãos, orava, ia para o monte, buscava e me ensina a ser ousado. Chegava em casa, eu ia dormir depois, ia assistir um filme. Não entendi que a minha oração ia me levar a uma ação, que é buscar mudar a minha vida e minhas atitudes, para que a ousadia fosse tão viva em mim. E hoje, com 22 anos de idade, ainda muito novo, com muita coisa para viver, todos os dias eu aprendo com Jesus. E o que eu mais aprendo com Jesus é sobre um amor sincero e verdadeiro. Porque a minha vida, irmãos, não foi uma vida
muito simples. Foi uma vida simples, mas foi uma vida muito fácil. Eu falo para poucas pessoas a minha vida, e poucas pessoas se importam com aquilo que eu falo. Mas uma vez eu disse para uma pessoa a minha vida, e ela desabou em chorar. Como você aguentou chegar tão longe? Eu falei, não foi eu, foi Jesus moldando a minha vida. E se hoje eu tenho 22 anos de idade, porque Deus quis que eu tivesse 22 anos de idade. Porque por mim, pelas minhas atitudes, irmãos, eu já estaria no mundo das drogas, perdidos. Mas a minha atitude foi ser diferente. Cristo moldando o meu caráter dia após dia. Ainda vou aprender muita coisa com a vida. Mas um amor sincero e verdadeiro nos leva a ser entregues por Jesus todos os dias. Luciano Subirá, ele tem uma mensagem que ele fala até que nada mais importe. E só o título dessa mensagem já te desmonta por inteiro, irmãos. Até que nada mais importe deve ser a nossa entrega por Jesus. Porque enquanto ainda a vida do passado nos sugar toda por dentro, tudo vai se importar para nós, menos o próprio Deus. E Ele diz para nós que se amarmos o pai, a mãe, o filho, o irmão mais do que a Ele, nós somos dignos dele. Deus é a favor da família, não entenda mal. Mas se amamos tanto coisas e pessoas e não amamos tanto Deus, nós não somos dignos dele. Nós somos dignos de estar com Ele todos os dias. E embora nós amamos tantas coisas e pessoas, damos tão pouco para Deus, Ele ainda vem e insiste em nós todos os dias. Porque Ele sabe que nós somos capazes de vencer com qualquer coisa. Somos capazes de superar qualquer desafio, qualquer problema em nossa vida. Se Deus Ele hoje insiste em nós com Sua palavra, com Seus louvores, nos mostrando que é uma vida nova em Deus, que é um caminho novo diante dEle, nós somos capazes de viver nesse caminho, irmãos. Capazes de trilhar um caminho guiado pelo próprio Deus. E se entendemos isso hoje, que Deus é quem vai na nossa frente, após a gente orar, Ele vai na frente abrindo o caminho, para que passamos com entendimento. A ousadia ela vai chegar, e no caminho vai sendo entregue algo para Deus. Vou perdendo algo de mim, vou ganhando a ousadia de Deus. Pessoas serão alcançadas por mim, não pela minha entrega, mas por Cristo ser tão vivo em mim. É um tempo de renúncia, de santidade. Então, para finalizar, eu não tomei muito tempo, eu só quero frisar aquilo que eu disse, que naquele grande dia, a maior frustração da igreja vai ser chegar diante de Cristo e ver que o que ela fez não foi tão relevante, não tocou pessoas, não transformou vidas. Porque o Evangelho se resulta isso, irmãos, transformação de vida. Pedro negou Jesus. Dias depois Cristo veio e restaurou Pedro. Dias depois Pedro foi a um templo e restaurou uma vida, um aleijado. Depois disso, muitos conheceram Jesus. A entrega é uma consequência, todos os dias algo novo vem acontecendo. Cristo se entregou pela igreja. Agora falta a igreja se entregar por amor de Cristo, verdadeiramente. E a entrega é genuína, irmãos, é de todo o coração, todo entendimento. Se eu coloquei a mão no arado, eu não posso mais voltar, não posso mais olhar para trás, porque não vai ter nenhum prazer nisso. Se a igreja lá hoje para de consultar a Deus, e muitos pararam de consultar a Deus, essa é a verdade na igreja. Muitos fazem por saber fazer, fazem porque entende que tem que fazer, mas poucos param para consultar a Deus e ver o que realmente Ele quer que a igreja faça. Então somos privilegiados hoje de ter uma palavra boa pregada aqui domingo, nas quartas, na sexta.
nos mostrando que o Evangelho é dar e não ter muitas coisas. Não é errado ter, irmãos, não entenda mal. Mas se eu não entendo porque eu tenho tantas coisas, isso é errado. Se Deus te deu muitas coisas, entenda hoje porque Ele está te dando muitas coisas. O Evangelho resulta em transformação de família, de pessoas. E o pouquinho que você tem transforma uma pessoa. Ela triste fica feliz. Ela alegre, ela vai chorar de emoção, mais alegre ainda. Então a entrega da igreja hoje vai resultar em vidas rendidas aos pés de Jesus. Mas a sua entrega não determina quantos serão alcançados, mas ela vai mostrar o quanto Cristo está tão vivo na sua vida. Pessoas vão ver isso e vão louvar a Deus por você. Amém? Se coloque de pé, vamos encerrar com a oração. A pastora vai louvar. Enquanto ela for louvar, estiver louvando, reflita um pouco nisso, irmãos, da sua entrega verdadeira e genuína, daquilo que nós queremos em Deus, que Ele espera da igreja, espera de nós, como indivíduo e como coletivo. Amém? Jesus, nós te amamos, Pai. Nós te glorificamos, Abba, porque Tu és o Rei, Senhor, sobre nós. Tu és o único Deus, Senhor, que nós cremos e entendemos que governa céus e terra, Pai. Tu és, ó Deus, onipotente, onipresente, onisciente, está em todos os lugares, ó Deus. Tu estás, Pai, nas profundezas. Tu estás, Pai, na brisa suave. Tu estás, Senhor, na guerra, na calmaria. Tu estás, Pai, dentro de nós. E hoje, Pai, como igreja queremos Te amar intensamente, Senhor, entendendo que a nossa vida não é mais nossa, ela é Tua. Entregue ao Teu propósito, entregue ao Teu amor, Senhor. Queremos hoje, Pai, entender que o Evangelho é transformação de vidas, que o Evangelho, Pai, é transformação de família, nos fazendo como filho, nos fazendo como servo, Jesus. Por isso hoje, Pai, coloca Suas marcas em nós e nos mostra, Jesus, o Teu amor genuíno e verdadeiro todos os dias, Pai. Nos ensina, Pai, a entregar a Ti um coração puro, uma mente pura, uma vida, Pai. Nós não queremos reter nada para nós. Não queremos ter algo que nos roube de Ti, Senhor. Queremos ter um coração sincero, uma mente entendida, para compreender que nada mais importa sobre nós. E nos ensina a Te amar, Senhor, verdadeiramente, e entregar ao mais alto nível de amor aos Teus pés, Senhor. Queremos amar pessoas, amar coisas, queremos desejar, Senhor, muitas coisas, mas que isso, Pai, não roube o Senhor de nós, que isso não roube o Senhor da Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Nos faça, Pai, entender o Teu Evangelho, entender a Tua palavra, Senhor, que reina desde a antiguidade, Jesus. Nos faz compreender o Teu amor que nos constrange dia após dia, entendendo que se estamos aqui porque o Senhor insiste em nós, Jesus. Nos perdoe, Pai, por negligenciar a Tua palavra e o Teu propósito em nós. Nos perdoe, Pai, por todos os dias acordar, se não nos dedicar nenhum minuto a Ti do nosso dia, Senhor, mas apenas orar, Pai, e meditar no final do dia ou anoitecer, Senhor. Nos dá, Senhor, uma paixão que arde em nós todas as manhãs, Jesus. Nos dá um coração com sede, com fome, assim que acordarmos, Deus. Porque o Teu prazer, Pai, é pela manhã vir em nós para passarmos o dia contigo, Jesus. E não nos deixe nos perder nesse detalhe, Pai. Queremos queimar intensamente, viver intensamente em Teu altar, Senhor, para que mais e mais dias venham sobre nós e pessoas sejam alcançadas pela Tua glória em nós, Pai, em nome de Jesus. Nós Te louvamos e Te glorificamos, Pai, em nome de Jesus.
fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Com tua bondade liberta o meu ser do clamor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Sim, tu és, Senhor. Sim, tu és, Senhor. Tu és formoso, Deus. Diga, querido, eis-me aqui outra vez diante de ti. Abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Com tua bondade liberta o meu ser do clamor deste lugar. Diga, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, Dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Nós nos derramamos diante da tua presença, Senhor. Nós nos prostramos nessa noite, nos rendemos, nos prostramos. Senhor, diante do que foi ministrado aqui, Pai, nos ajude a sair dessa estaca da nossa vida, deste lugar, Senhor. Queremos te entregar mais, queremos viver mais, Pai. Que essa palavra venha ser viva e eficaz em nós, mais penetrante do que uma espada, Senhor. Que essa palavra, Senhor, venha trazer alimento, refrigério. Que essa palavra, Senhor, que foi ministrada aqui, Jesus, venha, Senhor, frutificar em nós nos próximos dias, Pai. Nós assim cremos, Pai, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Levante as suas mãos, querido, e aplauda Jesus Cristo, amém. Aplauda com todo amor, aleluia. Aleluia. Graça e paz, igreja.